Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Olá a todos, estamos aqui no Centro Espírita Equilíbrio em mais um Falando sobre Espiritismo. Hoje com um tema bastante interessante, prece preventiva. Será que lembramos de Deus? Quantas vezes por dia? Ou quantas vezes no ano? Ou somente quando precisamos? E trazendo aqui as nossas amigas aqui presentes, que vão responder e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Estamos aqui com a Dani Torres, com a Dani e com a Bruna. Bruna, o que você me diz sobre prece preventiva? A prece preventiva, ela não deveria nem existir esse termo de prece preventiva, na verdade, porque a prece ela deveria ocorrer todos os dias e não apenas em momentos específicos. Orar para pedir uma bênção, orar para pedir proteção, orar para pedir por alguma coisa que ainda vai acontecer. A prece deveria ser constante todos os dias e não só para pedir, mas também para agradecer, para conectar-se, para ouvir a Deus, ouvir a nossa consciência e ponderar antes de tomarmos as decisões. Deus não nos abandona em momento algum, mas a prece, ela é muito mais importante até para nós. Deus vai cuidar de nós, Ele não vai nos desamparar nunca, mas a prece é para que nós não deixemos de estar conectados a Ele, para que nós consigamos silenciar a nossa mente, silenciar o nosso coração e, sobretudo, ouvir os seus bons conselhos que já estão em nossa consciência desde que nascemos. Então você diria que a nossa consciência é a presença de Deus em nós, que para podermos escutar a Deus precisamos silenciar. Seria isso, Daniela? Eu acredito que a prece, ela faz com que nós possamos nos colocar no caminho correto de novo. Parar, refletir, observar como estamos vivendo. Então, realmente, não é uma coisa diária, mas ela pode ser uma coisa aprendida, pode ser trazida para a nossa rotina, porque a gente aprende realmente com os exemplos, que assim, você está com algum problema, olhe para o céu, peça para Deus, né? Que você vai ouvir as orientações, as instruções, mas quando de fato nós fazemos isso? É só quando a gente tem um problema? Realmente isso é um problema? Como a Bruna bem nos disse, não esperar ter problemas para se conectar. Mantermos essa conexão diária para que a gente possa trilhar um caminho menos doloroso, talvez, porque sabemos que enquanto encarnados na Terra é um planeta de provas e expiações, então terão a todo momento altos e baixos, mas a prece preventiva faz com que possamos enfrentar esses momentos com coragem e, como a Bruna bem lembrou, não estando desamparado, apesar de nos sentirmos desamparados muitas vezes, mas com a prece preventiva talvez nos traz essa confiança de sempre termos o amparo, de estarmos sempre nas mãos de Deus, respeitando, claro, o nosso livre-arbítrio. Nós vamos escorregar, nós vamos errar, mas sabendo que errando se aprende, né? Errar, cometer falhas também é uma forma de aprendizado, em escolher, né, rezando, silenciando, fazendo a prece, como seguir em frente. É uma conversa, né, conosco, com a nossa consciência, com Deus, de como seguir em frente. E vivemos também numa época tão no automático que muitas vezes esquecemos de Deus, de buscar Deus. Eu mesmo acordo já na correria e vai o dia, e aí a hora que acontecem os problemas, aí a gente lembra dele, né? Então não podemos nos esquecer nunca de Deus, sempre buscando nas preces, nas orações. E nesse entendimento que Deus não esquece de nós, então nós que nos esquecemos de Deus mediante a correria do dia a dia, mediante as assertividades, e nos esquecemos de agradecer, né, pela vida,
por estarmos aqui, até pelas dificuldades. Porque se Deus sabe o que cada um de nós precisa passar, as dificuldades são aprendizados. E o sofrimento vai depender da forma como encaramos. Não significa que não existirá dor, mas que possamos enfrentar com gratidão, com resiliência e sabermos que tem um Deus que cuida de nós todo o tempo. Foi muito importante o que todas vocês disseram, mas uma coisa que a Dani falou que me tocou bastante, né? Nós vamos errar, né? Nós vamos errar, coisas ruins vão acontecer, mas Deus não nos desampara. E se nós estivermos constantemente conectados a Ele, a prece preventiva será algo constante, sem pensar no que pode vir a acontecer, mas tendo a fé de que sempre estaremos sendo cuidados. Isso vai nos acalmar e vai diminuir o sentimento de culpa até que nós causamos em nós mesmos pelas nossas imperfeições. Não é, Rejane? Com certeza, Bruna. E eu lembrei aqui até a palavra oração. Se nós separarmos elas, fica ora e ação. Que possamos rogar a Deus, mas que não esqueçamos de fazer a nossa parte sempre. Que Deus nos escuta, mas que nós precisamos agir e enfrentar as dificuldades da vida. Fiquem todos com Deus e encerramos mais um Falando sobre Espiritismo. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.